Shalom, pessoal! Sejam bem-vindos, Bruhim Abaim, à nossa segunda aula do nosso curso Fundamentos do Hebraico. Essa que a gente vai continuar a nossa alfabetização do hebraico. A gente já conheceu na primeira aula as letras. Como a gente explicou na primeira aula que a gente fez, conhecendo as letras, eu expliquei para vocês que são 22 letras, que na verdade são todas consoantes, diferente do nosso português, que a gente tem letras que são vogais, e a gente tem letras consoantes. No hebraico, todas as letras, elas são consoantes, que em hebraico se chama itzur. Itzur, com ain, ele se chama consoante em hebraico, tá? E hoje a gente vai aprender as tnuot. Tnuot em hebraico é as vogais, tá? Que também tnuot é a mesma palavra para movimento, tá? Então, no caso aqui a gente está falando de vogal e a gente vai aprender as vogais. No hebraico, pessoal, antes de começar essa aula, é só uma introdução às vogais, tá? As vogais do hebraico, elas não, a princípio, tinham uma forma de representá-la na língua hebraica. No hebraico bíblico, por exemplo, se você fosse abrir uma Torá ou um Tanar escrito há muitos anos atrás, você não conseguiria ver qual é a vogal certa para tal palavra. Você não conseguiria, você teria as consoantes escritas. E como então como que a gente ia saber se a gente falava ou halav, que é, por exemplo, que é leite, ou helev, que é sebo, que é duas palavras totalmente diferentes. Como se sabia isso? A princípio, era através da tradição. A mesma forma que a pessoa sabia todas as leis, ela sabia como praticar essas leis na prática, a tradição foi quem realmente falava que essa palavra era tal palavra. E assim é de geração em geração pelo povo judeu. A gente aqui vai focar, na verdade, então a tradição, ela meio que é o que salvou a língua hebraica, vamos falar assim, tá? A língua hebraica ela é muito de tradição, muito de memória, como eu falei no último vídeo. No hebraico antigo, vamos falar assim, no hebraico bíblico, você pode falar que na língua hebraica como a língua, nas fontes dela, a gente vai ter umas diferenças do que a gente vai aprender aqui na prática, porque a nossa ideia aqui é aprender o hebraico que a gente fala na prática hoje em dia, tá? O hebraico que a pessoa vai vir para Israel e vai conseguir se comunicar, ela vai conseguir até mesmo ler textos que são bíblicos também, mas as diferenças que se tem no hebraico antigo, a gente não vai focar nesse curso, não é a nossa ideia, tá? A ideia aqui é uma coisa mais prática. Com o tempo, pessoal, vieram alguns sábios e sentaram e para auxiliar e para não se perder essa tradição de como é a forma correta de pronunciar a vogal tal em tal palavra, eles criaram o que a gente chama de Nikud, que a gente em português chama Nikud, em hebraico é mesmo que ponto, pontinhos, tá? Nekudot no caso, tá? Que os sinais massoréticos, que são sinais, são formas de auxílio para a gente poder entender e ler da forma correta a palavra, tá? Então, nesse vídeo a gente vai aprender os sinais massoréticos utilizados no dia a dia, utilizados que é o mesmo sinal que você vai ver em livros antigos, livros modernos, é os mesmos sinais. A gente vai passar um por um, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a aula. O primeiro sinal, deixa eu passar aqui o primeiro vídeo. O primeiro sinal que a gente vai aprender é o sinal kamatz, tá? Eu fiz um vídeo, tá aqui no nosso canal, explicando sobre esse sinal. O kamatz, ele na verdade, ele tem o som de A. Ele é, na verdade, esse pontinho vermelho que está aí debaixo do kuf, debaixo do mem, que ele significa A. Então nessa palavra, por exemplo, está escrito K, kuf com kamatz K, mem com kamatz Ma, e no final a gente tem aí a ot sofit, a letra sofit, tzadik, que é o tzadik sofit, tá? Então o tzadik tem som de tz, kamatz, está escrito nessa palavra, tá? Então, kamatz
som de A. A gente vai ter uma variação do kamatz, que a gente não vai aprender ela agora, no decorrer da aula a gente vai aprender sobre ela, que ela tem outro som, tá? Mas a princípio o kamatz, ele tem som de A. Já que a gente já está entrando nesse assunto das variações das vogais e dos sinais, a princípio, no hebraico moderno, a gente só tem as 5 vogais que a gente tem no português, tá? A, E, I, O e U, tá? A princípio são essas as vogais. As variações, no hebraico somente que tem vogais maiores e vogais menores. Isso a gente vai fazer, eu vou ensinar para vocês em outra aula, na segunda parte, que eu vou dividir. Essa aula a gente vai conhecer os sinais e na próxima aula a gente vai adentrar já em algumas diferenças, aprender algumas regras e é isso, tá? Então vamos, kamatz, som de A. Próximo é o patar. Patar, ele tem som também de A, tá? Ariel, porque ele tem 2. Foi o que eu falei para vocês. No hebraico mais antigo, a gente tem diferenças sutis de como falar o patar e de como falar também o kamatz, no caso, tá? Também tem outra regra que é na escrita, onde se escreveu o kamatz, onde se escreveu o patar. Isso também eu vou ensinar para vocês na próxima aula, tá? Então, a princípio, o patar, ele tem som de A e o kamatz também tem som de A, tá? Esse é o que a gente vai aprender pra gente na questão aqui do hebraico falado no dia a dia de Israel, tá? Se eu fosse falar para vocês, só para poder já ilustrar um pouco, tá? O hebraico antigo seria a diferença sutil de um A com O no kamatz, tá? O kamatz, no caso, seria uma coisa mais puxada pro ó, uma coisa do tipo, tá? Tipo, leria, por exemplo, komot, alguma coisa do tipo. Mas não se fala assim no hebraico moderno, não se fala assim no dia a dia aqui em Israel. Kamatz, patar, os dois com som de A. Vamos ler aí a palavra patar? Tem aí é o pei ou fei, pessoal? É um pei, por quê? Porque tem um pontinho ali no meio. Então, pá, pei com patar, pá. Tem aí depois um taf com o kamatz, tá. E no final a gente tem o het sozinho. Quando uma letra está no final de uma palavra, sem nenhum sinal, ela não tem som nenhum, tá? Então a gente fala patar, patar, tá? Ela é somente a consoante het, tá? Patar. O próximo sinal que representa uma vogal é o sinal tseire, tseire, tá? Ele representa, na verdade, o som de E, a vogal E. Tseire, 2 pontinhos, esses 2 pontinhos que a gente está vendo aí de baixo, é o tseire. Aqui no caso, vamos ler junto o tseire, tá? Tzadi com tseire é tse. A gente tem um yud depois sem nada. O que significa isso, Ariel? O yud, logo depois de um sinal que não seja o sinal que representa o i, que a gente vai aprender ele é como se fosse junção do e com o i, tá? É como se fosse tsei, tseirei. Aqui tá escrito tseirei, no caso, e eu escrevi tseire, tá? Por quê? Porque você vai encontrar lugares, é a forma mais comum de se falar, na verdade, é tseire, que tá escrito tseire, sem o iudo no final, e um rei no final, tá? Que seria o som de e mesmo, sem o i no final, seria tseire. Aqui tá escrito tseirei, tá? Tseirei. Tá, você pode falar das duas formas, mas mais normal mesmo é tseire. Eu não coloquei aqui tseire porque eu não encontrei a imagem, mas tseire, tá? É o som de E. Tem agora um próximo sinal que também tem o som de E. Ele basicamente é parecido, tá vendo? Ele tem 2 pontinhos, mas ele acrescenta mais um embaixo, é o sinal segol. Segol. Som de E também. Tem o samer com segol embaixo, significa se. Gimel com. A gente vai aprender esse aí ainda, tá, pessoal? A gente não aprendeu, mas esse é o sinal que é a letra, a vogal O, tá? Segol, tá escrito na palavra, segol. A gente vai aprender agora, eu acho, não, na próxima, tá? A gente vai aprender em breve já o som O, tá? Esse aqui é interessante, é importante vocês saberem esse, como todos, mas esse aqui é diferente dos outros, que é o shva. O sinal shva, ele não tem um som próprio, ele vem representar pra gente que
ele na verdade não é uma vogal, vamos falar assim, tá? Ele é dentro das representações, como eu falei, todos os sinais maçoréticos são representações e auxílio para a gente entender como ler as palavras de forma correta. Então, o Shva, ele representa para a gente o quê? Leia essa palavra, essa letra, no caso, que eu estou pontuando ela, somente a consoante dela, tá? É o som da consoante, o Shva. Então, no caso aqui, a gente vai ler, tá? Vamos lá. Yud, com esse pontinho embaixo, a gente vai aprender ainda que é o som de I, tá? Então, tá escrito I, depois a gente tem um Raf, que não tem um pontinho no meio, então é Raf, som de R. Com Shva, então a gente só faz o som de R, tá? Ir. Depois a gente tem um Taf, com também um Shva embaixo, que é então som de Ta, T, tá? Sem nenhuma, só a consoante, T. Irt, depois a gente tem um Veit, e a gente vai aprender também que é o U no final ali, tá? Então tá escrito Irtvu, Irtvu, Irtvu. Não Ikatevu, não tem aqui vogal nenhuma, Irtvu, Irtvu, tá? Então o Shva, ele vem representar som da vogal em si, tá? Então vamos lá. Próximo é o Rolam. Rolam, como eu falei, é o som de O. A gente viu ele atrás já na palavra, a gente viu ele no Segol, aquele aí, ó. Segol. Rolam ali, Gol. Som de O. Rolam. Tá escrito Het com o Rolam do lado. É isso que eu falei também no primeiro vídeo, pessoal. Conhecendo lá as letras do alfabeto, o Aleph Beit, que o Vav, ele vai ter som de O, às vezes. Nesse caso, é o som de O. Quando ele não tem nenhuma pontuação, ele é V. No caso, essa pontuação ele é som de O, e a gente já conheceu, na verdade, na palavra anterior. No final, você está vendo Vav, com um pontinho no meio dele, é o U, tá? Então, agora a gente está no Rolam, que é o som de O. Então tem o Het, Rolam, que é Ro. Depois a gente tem o Lamed e um Kamatz embaixo. E no final, e um Mem sofit, tá? Então é Rolam. Rolam, tá? Ah, Ariel, por que não tem o Shva no final, lá no Mem sofit? Ele, não é que ele representa já somente o som da consoante? Sempre no final, pessoal, quando... É uma regra, tá? O Shva, ele só aparece no meio da palavra. Se ele tiver uma letra no final da palavra sem nada, saiba que também ele só fala o som da consoante, tá? No meio da palavra, o Shva, ele vem falar a mesma coisa. No meio da palavra, ele fala essa letra, ela é só o som da consoante. Então, se tiver uma letra no final da palavra sem nenhum sinal, ela é somente o som da consoante, tá? Então, Rolam, é muito importante finalizar o som da consoante mesmo, tá? Rolam. A verdade é que a gente vai adentrar mais agora no Rolam. Rolam, ele tem variações, tá? O Rolam, ele aparece às vezes como Rolam Chaser. Chaser significa em hebraico falta, o que falta no caso. E Rolam Malé é preenchido, que existe, o que tá... Na verdade, Malé é cheio, tá? Em hebraico. Vazio e cheio, no caso, seria aqui a tradução. Chaser, que sem falta, no caso, que não existe. Então é vazio, Malé é cheio. Então tá vendo aí? A gente tem uma palavra Aleph e em cima a gente tem um pontinho. Aquele pontinho é um Rolam, só que ele não tem o Vav, então ele significa um Rolam vazio, um Rolam Chaser. Então a gente tem escrito ali Aleph com Rolam, som de O. O. Depois a gente tem um rei com um Segol embaixo. E. O, E e um Lamed sem nenhum sinal, som da consoante L. Oel, 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 tá? A palavra Oel é tenda em hebraico. Então tenda se escreve sem o Vav, no caso. Ah, Ariel, como que eu vou saber? Gente, a gente vai treinar isso, eu vou explicar para vocês nos próximos aulas também, mas a princípio, a melhor forma de saber esse tipo de coisa é adentrando dentro da língua, conhecendo o vocabulário, lendo mais, tá? Mas aqui eu tô mostrando para vocês que estão conhecendo as formas de escrever, tá? Então, essa é uma forma, o Rolam Chaser, e tem o Rolam Malé, que é passuto, que é basicamente o que a gente acabou de ver, que é com o Vav, tá? É o pontinho que vem junto com o Vav. No caso, aí tá escrito o quê, pessoal? Tem o Yud. O Yud sem nenhum pontinho, ele significa I.
Mas aqui, por que ele não tem nenhum pontinho? Porque, como eu falei para vocês, normalmente o Yud, quando ele está sem pontinho, ele vem conectar o som dele, que é o I, com uma vogal ou anterior, ou nesse caso, que vem posterior a ele. Então, Yud com O é Ió, Ió, tá? Não é Ió, é junto, Ió. Ió, e no final a gente tem o mesmo sufixo Yom, tá? No caso aqui, Yom, Yom, tá? Ió. É junto esse I com o O, no caso, tá? Se tivesse ali um pontinho ou então outra vogal, seria outra forma, tá? Próxima coisa que a gente vai aprender, que é o que eu falei desde o começo, que é a variação do kamatsu. Por que eu tô mostrando aqui o kamatsu? Eu mostrei o kamatsu no começo. Porque essa variação do kamatsu, ela também tem som de O. Como eu falei para vocês, o kamatsu, no hebraico antigo, a verdade é que se você for numa sinagoga ashkenazi, você vai escutar eles falando dessa forma. Na verdade, quando está escrito kamatsu, sempre um som mais A com O junto. O, uma coisa mais fechada, um A mais fechado, tá? O kamatsu, ele tem uma variação que é o kamatsu katan, que ele é o som de O mesmo. O, total, tá? Então, tem o rolam, som de O, a gente tem um kamatsu katan, tá? O kamatsu katan, a gente vai aprender quando utilizar. Talvez eu vou falar para vocês aqui já de uma vez, é uma introdução para a próxima aula, na verdade. O kamatsu katan, vamos ler primeiro a palavra e a gente vai explicar para vocês, tá? A princípio, vamos lá. Tem um het, embaixo tem um kamatsu, a princípio, né? Então, ha, a princípio tá escrito ha ali. Depois a gente tem um raf com um shva embaixo, que significa o quê? Som da consoante. Rach. E um mem com kamatsu embaixo e rei no final. Que o rei no final ele não vem aqui para o rei, ele tem som do fundo da garganta. Então é chokhmah. Chokhmah tá escrito ali. Mas a gente leria então chachmah. Chachmah. Se estivesse lendo como kamatsu normal, mas é chokhmah. Chachmah é uma palavra que não existe na verdade. Então chokhmah é sabedoria em hebraico. Como que eu vou saber que aqui não é um rolam e sim um kamatsu katan? Tem uma regra que eu já... Esse aqui é só uma antecipação, tá? Tem um shva. Normalmente quando tem um shva, a gente vai ler kamatsu katan, tá? Quer dizer, a gente tem uma consoante com som de O. E logo depois tem um shva, que é somente um som de uma consoante no meio da palavra. A gente vai ler isso como... A gente vai escrever isso com kamatsu katan, não com rolam. Tá? Nesse caso, chokhmah. Tá? Não escrever ele com o vav ali, tá? Eu vou explicar melhor sobre isso, mas a regra é basicamente essa. Se tem um shva e a gente tem um som de O aqui, a gente sabe que a palavra é chokhmah, sabedoria. A gente quer escrever ela agora, sabendo que tem um shva e a gente tem um som de O, é o kamatsu katan e não o rolam, tá? A gente vai aprender melhor esse assunto nas próximas aulas, tá? Só aqui introduzindo para vocês que existe o kamatsu katan, que é o som de O, tá? Então, chokhmah está escrito na primeira palavra. Que ali tá vendo, é o som de U, vav com pontinho no meio, que a gente vai ver ele ainda, mas é o U, tem ali um veit, e outro pontinho que a gente não conheceu ainda, que é o som de vi, na. Tá escrito aí, tá? Chokhmah, uvina. Sabedoria e intelecto. Inteligência, no caso, tá? Tá, então basicamente a gente tem o rolam, ele varia entre cheio e vazio, tá? Às vezes ele aparece com vav, às vezes não. E tem o kamatsu katan também, tem o som de O, que ele é mais uma questão de a gente saber escrever da forma correta a palavra, e às vezes também como ler também da forma correta uma palavra, tá? Então, essas regras, não fique desesperado, a gente vai entrar com mais calma nelas para entender melhor, tá? Só tô querendo já antecipar para vocês que existe esse conceito. Aqui a gente vai aprender agora o hirik. Hirik, som de I. A gente viu algumas palavras aqui anteriormente, um pontinho só, som de I. A gente também tem no hirik malé, hirik haser. Hirik malé é simplesmente esse caso aqui, você tá vendo? Tem um het, hirik embaixo, e a gente tem um yud logo depois. Ele é um hirik completo, um hirik cheio. Ele vem sempre com yud posteriormente ao sinal, tá? Hi. Não, tem casos que não tem o yud depois, é chamado de hirik haser. É somente o pontinho
sem o Yud vindo posteriormente, tá? Quando utilizar isso, a gente vai adentrar mais à frente, tá? Mas esse é o Hirik, o sinal Hirik, som de I. Som de U, uma das formas de escrever é o Kuvutz. Kuvutz é esses 3 pontinhos com uma escadinha, tá? Kuvutz. Som de U, tá? No caso é escrito nessa letra ali. Veit com Kuvutz é Vu. Vu. Próxima é o Shuruk. Shuruk é basicamente outra vertente do Vav que a gente falou. A gente já viu o Vav sem nada, é o som de V. Vav com pontinho em cima é o Rolam, som de O. E a gente tem o Shuruk, que é o Vav com pontinho no meio, que é o som de U, tá? Então, a gente basicamente passou aí por todos os sinais principais, os sinais, na verdade, todos os sinais maçoréticos, todas as vogais, as formas de ler corretamente as vogais. E então, eu espero que vocês escrevam tudo isso no caderno, espero que vocês passem a limpo tudo que eu falei aqui. As próximas aulas a gente vai entrar mais nessas regras, quando e como escrever, e as regras no gerais das vogais e dos sinais em hebraico. Conheceram agora todos eles, a gente vai passar uma lista de exercícios, na verdade um exercício básico, que é escrever, pessoal. Escrevam cada letra da aula anterior, desde o Aleph até o Taf. Escreva o Aleph, por exemplo, Aleph com Kamatz, você coloca do lado o som de A. Aleph com Patá, som de A. Aleph com Segol, Aleph com Tserei, Aleph com Rolam, etc. Como escrever Aleph com Rolam? Aleph, Vav e o pontinho em cima. Som de O, tá? Depois Beit, Ba, Bebi, Bobu, etc. Tá? Todas as letras do alfabeto, escrevam elas com os seus com os sinais maçoréticos, os diferentes tipos. E eu vou lançar um desafio que é você escrever a palavra Shalom, sem olhar, tá? Não procure na internet. Escreve a palavra Shalom em hebraico, tá? E depois me fala aqui que vocês ou via no grupo, na verdade, escreve no caderno e manda pra gente no grupo do Telegram a foto, como você escreveu o Shalom, a gente vai discutir lá, vai um ajudar o outro a escrever da forma correta, tá? Então essa foi a nossa primeira aula sobre o tema Nikud, o tema sinais maçoréticos e vogais. A gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas sobre esse assunto. Como eu falei, saber os tipos, que a gente viu que tem 2 tipos de E, 2 tipos de A, para quê, quando, etc, tá? Então, a gente fica por aqui. Shalom, pessoal. Comenta aqui embaixo se você está gostando do nosso curso. Espero muito ver o seu comentário, eu vou estar respondendo todos os comentários também. E, se você não sabe, a gente tem o grupo, o link vai estar aqui embaixo, o grupo desse curso lá, eu estou passando os exercícios. Lá eu vou passar também agora para vocês já um PDF com todos esses sinais, vocês escreverem nos seus cadernos de hebraico, tá? É isso, pessoal. Um abraço. Shalom.